Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast no Espaço com Bens. E hoje eu estou recebendo aqui o nono eliminado e o segundo membro do júri mestre, que é o Rayan. E aí, Rayan, tudo bem? Oi, Benzos. Oi, pessoal que tá acompanhando o reality. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário. Tamo aí. Rayan, vou te confessar, você era uma pessoa que eu estava esperando para falar, porque você era mencionado em muitos podcasts. Você foi mencionado por muitas pessoas das mais variadas formas. Então, agora eu quero ver o seu lado da coisa, porque eu já escutei de tudo aqui sobre você. Tamo aí pra falar o que aconteceu nessa temporada, pra falar a minha visão sobre as coisas. É pra isso, né, amiga? Vamos lá. Exato. Primeiro, eu quero perguntar para você que diferença que você sentiu da temporada que você participou, né, da quarta, e dessa. Qual que você gostou mais? Como que foi? Olha, eu gostei mais de participar dessa. Assim, eu fiquei bem relutante em entrar. Na minha última temporada, eu saí com eu senti um hate massivo de tanto, não dos participantes, mas eu senti um hate massivo do público que estava acompanhando, e muito pesado. Sério? E vendo aquilo, não fez bem pra minha cabeça. Eu estava no chat do público e não fez nada bem pra minha cabeça. Eu acho que eu não estava bem naquele momento também para receber aquelas coisas. E aí, nessa, eu falei, vou entrar diferente, não vou entrar no chat do público, vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu pedi pro Henrique uma semana, né, pra me pensar, porque dessa vez valia dinheiro, né? E eu tô desempregado no momento e também tô de férias, né? Então, porque, sei lá, não tentar alguma coisa pra me divertir também. E aí, topei. E assim que eu topei, eu não imaginei que fosse ser tão positivo, assim, Benzos, porque na minha temporada, por exemplo, tinha muita gente que era offline, não falava muita coisa. E na minha temporada foi mais um jogo de tipo, você não está comigo, então eu não falo com você. Por Uhum. exemplo, eu não falo com. Na minha temporada eu não tive nenhum contato com o Marco, só na época que eu fui eliminado pra tentar pedir voto pra ele. Então, tipo assim, porque eu realmente não jogava com ele. Nessa temporada eu acho que foi tudo diferente. Nessa temporada eu consegui falar com todo mundo, menos com o Janderson, porque eu não tive tempo de ter um chat com ele antes que ele fosse eliminado. Mas eu consegui conhecer todo mundo, até porque todo mundo é All-Stars, todo mundo tem o seu devido lugar ali. E foi muito legal, principalmente ter conhecido tantas pessoas que botaram o sangue no jogo e quiseram jogar e quiseram fazer essa temporada histórica. E foi muito divertido, foi muito legal. Ah, que bom que você gostou, que bom que você teve essa experiência. E realmente, na sua primeira temporada, eu estava na moderação de forma bem interna, né? Agora eu tô só parcialmente. Então eu via bastante ali que estava bem dividido, assim. Claro que sempre está dividido, né? Porque sempre tem alianças. Mas estava realmente dividido no ponto de não ter diálogo nenhum entre as outras pessoas. Era cada um com o seu e pronto, acabou. Sim, eu E acho que a própria final da temporada dita muito isso. A sim, própria. Enfim, tudo dita muito isso. sim. E ainda agora, né, tipo, quando eu, né, agora, claro, mesmo estando fora dos grupos e dos confés, a gente vai entendendo, né, o que está rolando. Se eu não estivesse entendendo até agora, também, que tonta, né? Mas a gente vai percebendo e tal. Mas antes, no começo, eu ficava, nossa, mas todo mundo gosta de todo mundo, toda pessoa que sai, essa pessoa se despede com carinho. Era todo mundo aliado dessa pessoa, ela gosta de todo mundo, ela tá com tudo. Que negócio é esse? Mas aí eu acho que é isso que você falou, o pessoal se conversa mesmo não jogando junto, né? Tem Sim. aquela rivalidade básica dentro do jogo. E muito saudável também. Dessa vez foi muito saudável. Ai, que bom. Ah, que bom que você tá gostando dessa, e era o que a gente esperava, né, de um All-Star, assim, que as pessoas se comportassem como tal.
Legal, já fiquei feliz com essa sua primeira resposta. E, e aí, na, no decorrer do jogo, assim, né? Acabou que pelo que eu estava entendendo, né? O seu grupo ali, o seu ciclo, foi ficando pequeno, né? E as pessoas acabaram caindo em cima muito de você e da Jess, né? Tanto que no ciclo que você saiu foi um ciclo invertido, né? Você Sim. acredita que você teria saído se fosse um ciclo normal, assim, se dependesse do seu desempenho nas provas? Você teria saído? Olha, vou te ser muito sincero sobre o que eu achei sobre esse negócio do ciclo inverso, assim. É, eu entrei no ciclo de hoje sabendo que eu seria o foco, porque eu tinha um contato com o Tadeu e, pelo menos nisso, ele foi sincero comigo, falando que as pessoas iriam em mim de um jeito ou de outro, sem o ciclo inverso ou não. O negócio, Benzos, é que o ciclo inverso fez com que tudo ficasse menor, né? As probabilidades de sair serem menores. Só que assim, eu fiquei muito feliz, muito contente de ter saído, principalmente hoje, por conta que, claro, queria ter ido mais longe, queria ter chegado mais longe, queria ter chegado na final, mas eu saí em nono, eu também saí em nono na minha temporada, então, tipo, eu não fiz pior, eu também não fiz melhor, mas, tipo, consegui estar ali, pelo menos, ter feito até mais do que eu sinto que eu fiz na minha temporada em questão de jogo comigo mesmo e jogo com outras pessoas e assim que eu falei com o Tadeu, eu já sabia que seria eu. E, assim, quis cair pra luta. Eu fiquei muito feliz que não foi algo que fugia do meu controle, sabe, Benzos? Porque assim Uhum, que eu vi que o pessoal tava conseguindo muitas vantagens e que o pessoal tava saindo por causa da manipulação das vantagens em quesito de voto, eu sabia que talvez aquele pessoal continha, sei lá, algum rei do acampamento. Tipo assim, do que adianta você ir bem um ciclo e aí alguém te colocar na detenção justamente por um rei do acampamento e você sair? Então, tipo assim, era a única coisa que eu não queria. Porque, tipo assim, uhum, ser bom de prova, eu sei que eu sou. Eu sei que eu sim. sou muito bom de prova. Eu sei que. Eu sei do meu potencial e sei do que eu sou bom de fazer. E aí, quando caiu esse ciclo, eu falei, cara, é a chance de eu eliminar duas pessoas que não estão comigo, né? E dei meu sangue. Todo mundo é muito bom. Não adianta é, vir falar que alguém é melhor do que ninguém, mas eu me garantia muito e eu sei que os dois também se garantiam muito, e é aquilo, né? Os dois se beneficiaram a partir da prova de afinidade, eu ganhei de conhecimento porque, né, dependia só de mim, e a de Uhum. habilidade, realmente, dependeu só de mim, e os dois foram melhores do que eu, e por isso eles mereceram ficar. E eu fico feliz que tenha sido algo que estava dentro do meu controle. Eu saí porque eu fui o pior naquele ciclo e mereci sair, e não porque alguém usou uma vantagem, algo que fugia do meu controle e eu não consegui impedir a minha saída. Então, fico muito contente da forma que foi dessa vez. Ah, entendi. Então, é meio que dos cenários para você sair, esse era um dos melhores, Sim, basicamente, para né? mim foi o melhor. Ah, que bom, então, porque você sai um pouco mais aliviado. E aí, realmente, no ciclo invertido era você, Gabi e Thomas, né? Então, você até comentou no grupo de provas que era 2 contra 1. Então, na prova de Sim. habilidade, você tinha que tirar 6 vidas, enquanto eles tinham que tirar só 3. Sim, na de afinidade, exatamente. E aí, então, você realmente acabou que todo mundo ganhou uma prova na Sim, no ciclo, e aí a Gabi e o Thomas revezaram nessa de ficar em primeiro e segundo lugar, e você ficou em primeiro e terceiro lugar. E aí sim. nessa, né, Amiga, acabou. assim que eu vi que a prova de habilidade era Sliding Puzzle, eu falei, eu dei meu máximo e eu tô feliz com o que eu consegui, porque na prova de puzzle normal eu já fui horripilantemente ruim. Ainda bem que tinha a Camila lá pra ser pior, mas eu sabia que a Camila não tava nessa, então eu falei, ai, tá, agora tá no momento de sair de cabeça erguida e tá tudo bem. E quando viu que era bom, gente, fecha a cortina, aplaude Exato. fora. Nossa, e eu não lembrava do seu desempenho, né, de puzzle. Eu acreditei que você fosse se dar bem, porque eu não me lembrava, né, da habilidade de cada um. Mas eu, pessoalmente, odeio
quando a gente soube, né, quando o Henrique falou que era isso, e eu até abri o link para tentar fazer, que eu sempre, naquelas batalhas de puzzles, eu sempre entro para tentar fazer. E aí, eu termino depois de todo mundo. O sliding puzzle, eu abri, olhei e falei, não vou nem tentar, ainda bem que eu não sou Eles são eles. muito rápidos, né? Eu fico em choque, amiga. E aí, o primeiro eu tentei fazer pelo computador, o Thomas mandou, e aí eu vi que ele tinha feito pelo celular. Aí depois o outro com a Gabi eu fui fazer pelo celular, e a Gabi mandou também pelo celular, mas mais rápido do que eu. Eu fiquei em choque, amiga. Eles são muito bons e Eles muito são muito rápidos. sei lá, acho que é muito treino. O Santiago, que é uma pessoa que eu já joguei junto, Sim, né? amiga, ele é Eu sei que babado, ele né? treina. Eu sei que ele treina. Porque quando a gente jogou junto no Summer 1, ele ficava fazendo vários puzzles assim, se preparando, né? Ele já era bom, mas era cada vez melhor. E aí ele falava, amiga, vai fazendo para treinar. E eu, se eu faço para treinar sem valer nada, eu quero tacar o meu celular na parede. Tipo, nossa, não dá. Mas então, tipo, basicamente a sua saída, você tá em paz, porque era uma prova que você já não tinha habilidade mesmo, né? Tô muito em paz, amiga. Muito em paz. Diferente se for uma coisa de sorte, né? Aí a gente fica puto, se for uma Amiga, coisa. eu não teria ficado em paz se eu tivesse perdido a de conhecimento. E, amiga, Hum, eu quase perdi por causa de uma pergunta besta. E eu sou fã de Drag Race, tá, amiga? Eu realmente não li direito a você não pergunta, viu que amiga. era Eu fiquei. Brasil, né? Amiga, quando eu errei, ai, amiga, eu fiquei. Meu Deus, se eu perder essa prova por causa dessa pergunta, eu vou ficar com ranço. Te juro. Não, e aí eu vi sua resposta e falei, nossa, ele foi pro mais difícil. São três Nossa, nomes. amiga. Eu fiquei, sério, possessa de mim. É... E aí, falando das coisas que eu já ouvi de você aqui, já ouvi que você estava meio que jogando um pouco sozinho, mas também tentando jogar com todo mundo, que você estava um pouquinho traumatizado da sua quarta temporada, que aconteceu o que aconteceu, Uhum. né? Que a sua eliminação lá foi uma facadinha ali. Uhum. Da minha irmã Christian, foi babado. E aí você estava meio traumatizado. Confere isso aí é real, verídico? Amiga, eu vou te explicar como eu joguei nessa temporada, pode ser? Acho que isso Bom, já dita bastante coisas, né? Porque tem o que a galera fala e tem o que eu penso sobre como foi o meu game. Assim, amiga, eu entrei exato. e eu queria jogar essa temporada de uma forma diferente, né? Já entrei querendo isso. Eu queria jogar com meu coração. E eu acho que as respostas das pessoas durante os podcasts ditam muito isso. Porque é uma coisa que o Thomas falava pra mim, tipo, eu fazia. eh, ele ouvia muito falar, mas ele. Eu não me lembro, mas ele não conseguia. Porque o pessoal nos podcasts falava, por exemplo, quando o Gui saiu. Ele falou que eu não cedi o voto nele no Thomas, que podia ter ajudado ele a ficar. Eu tomei essas pequenas decisões pensando em mim mesmo, entendeu? Tipo, pensando nas pessoas que eu queria perto de mim, nas pessoas com. Porque é isso que eu falei pra você, tipo, nessa temporada todo mundo se falava. E assim Uhum, que eu tomei proximidade dessas pessoas que mais falavam comigo, por exemplo, o Duck é uma pessoa que falava muito comigo no começo. A Jess, o Thomas e o Christian. Essas quatro pessoas eram as pessoas que eu queria perto de mim. Porque eu gostava deles, eu gostava da energia deles, e eu gostava, principalmente a Jazz. Eu nunca tinha conhecido alguém nesse meio que me fez sentir uma conexão tão forte quanto a Jazz. E eu queria juntar essas pessoas. Só que a partir de que, né, rolou aquele negócio do grande grupão da Burundi, as coisas eu já vi que, tipo, não ia dar pra gente alinhar dessa forma e eu teria que fazer um jogo duplo remediando as pessoas que eu gosto. Não foi querendo, uhum, pensando, tipo, em tentar favorecer alguém e tentar prejudicar outra pessoa traindo depois. Não é assim que eu funciono, não é assim que eu jogo. Eu só queria ficar perto das pessoas que me deixavam bem. E foi o que sim. aconteceu. Eu fiz uma aliança logo depois com o Christian e com o Thomas. Conversei com o Christian assim que eu entrei no reality, falando: olha, é, eu não quero que fique um clima ruim entre a gente. Eu gosto muito dele, amiga. Tipo, eu acho que
o Christian é uma pessoa de um coração gigante, e infelizmente as coisas não deram certo, porque assim, quando aconteceu a eliminação do Marco, eu vi que mais uma vez eu teria que usar meu coração, e o meu coração dizia que eu teria que. Porque isso foi uma coisa que me magoou, entendeu? Porque, querendo ou não, do lado deles eu sentia que eu precisava me provar, me provar, me provar. E tipo assim, eu tava com eles, e eu conversei no início com a Jazz, desculpa eu pulei isso, mas eu conversei no início com a Jazz, e aí eu falei, eu quero que você fique comigo até o final. E aí ela tinha comentado que o Juan e o Tadeu também estavam procurando uma quarta pessoa para se aliar a eles. Isso bem no começo do jogo. E, amiga, ninguém desconfiava da gente. Porque o que acontece? Eles Uhum. eram a gente era uma aliança infiltrada. Eles estavam infiltrados no grupo Burundi, e eu estava infiltrado no grupo com os lobinhos, que era eu e o Christian. Então ninguém desconfiava de nós quatro. E aí, isso, a partir do que o tempo foi passando, começou a pesar, né? E aí foi quando eu consegui a vantagem de 10. Eu acho que muitos deles é, colocaram esse sprint, né, na mão do Juan, porque foi ele que conseguiu se salvar, mas teve muito Uhum. rolê nesse lance da vantagem, porque, enfim, pensamentos internos entre eu e a Jess, porque é aquilo, né? Eu acho que a maioria do pessoal não sabia, não sei se o Juan já comentou isso no podcast dele, mas a gente podia escolher não usar a vantagem, eu e a Jess, e ainda Sim. ela seria usável apenas com 2 fragmentos. Então, eu me sentia muito mais confortável do lado deles do que do lado dos lobinhos. E aí foi quando aconteceu tudo aquilo com o Marco, e eu não fiquei chateado com o Marco por ter me dado um ponto naquela prova de afinidade. Eu fiquei chateado com o Christian, por ele não ter me dado mais quando ele podia ter me dado mais. Eu fiquei Sim. bem chateado, porque ele já tinha mentido pra mim e pro Christian e pro Thomas sobre o voto na Jess. Eu não sei, ainda até hoje eu não sei qual foi a outra pessoa que votou na Jess. Não sei se foi o Thomas, e o Thomas também mentiu pra mim. Mas conforme os podcasts se passavam, eu percebia que eu realmente tinha tomado a escolha certa. Por exemplo, com o Thomas falando pro Duck que só tava fazendo bom caso comigo por conta que ele sabia que eu tinha uma vantagem. Sabe, essas Uhum. coisas me tocam muito. Tipo, o Thomas, eu realmente vi ele como uma pessoa boa, como uma pessoa legal, como uma pessoa que tava ali querendo jogar comigo, mas, tipo, depois eu percebi que ele realmente só queria ficar até o final e que ele não se importava com quem ele estava, a não ser que a pessoa beneficiasse ele. E eu não Certo. jogo com pessoas assim. E o que rolou foi que depois eu mudei, né, pro Burundi quando o Luá viu que eu realmente estava jogado no mundo. Ah, e detalhe, o Christian pegou muito em mim por conta que eu sabia desde o início que ele estava jogando com a Gabi, com o Rick e com a Camila. Eu sabia desde o início, mas ele não falava, sabe? Ele não deixava claro que pra gente logo se unir, e tipo, isso me pegou mais ainda, porque tipo, eu não estava decidido, amiga. Eu realmente queria pessoas que eu gostava perto de mim. Não importava a aliança. E eu fiquei bem chateado com o Christian, mas, tipo, ele fez o jogo dele, eu fiz o meu depois. E ele ainda tá lá, e, tipo, dependendo da formação, eu ainda me vejo votando nele, porque eu gosto dele como pessoa, e eu vou repetir o que eu falei para várias pessoas já no casting. Eu acho que ele é o jogador mais forte que já jogou o Summer Camp. Então, é isso. Eu não acho que eu tenha feito esse papel de jogar com todo mundo, por mais que tenha parecido isso. Eu acho que eu quis jogar com quem me deixava bem, e que me fazia bem, e que me deixava leve. E em certo ponto, essas pessoas foram se separando, e eu não, enfim, não conseguia juntar elas de forma nenhuma. E eu fui ficando ali no meio, tendo que tomar uma decisão que eu não queria, e infelizmente foi isso que aconteceu. Muitíssimo esclarecedor, porque, né, a visão que as pessoas tinham, não tinham como elas saberem dessa sua coisa, mas vai de encontro muito ao que a Jess falou, né? Porque a Jess era quem estava verdadeiramente jogando com você. Então, e essa conexão que você falou que sentiu, então, fora você, né, alguém que mais poderia saber dos seus pensamentos era a Jess mesmo. E ela falou exatamente que você não faz algo no jogo
só pelo jogo, se você não sente no seu coração que é coerente para você, que é coerente porque você acredita, porque você acha, tipo, fica aqueles negócios, vou fazer isso apenas por estratégia. E não tem que sempre ter algo maior que você sente, né? Que você considera correto mesmo. Você não vai contra os seus princípios, acho que pode dizer assim, né? Para fazer algo pelo jogo. Exato. Entendi. E aí, você citou lá o negócio do ídolo, né? Que vocês usaram pro Juan e tal. E aí, ali, para quem ainda tinha dúvida, surgiu, já expôs para todo mundo que vocês estavam juntos, né? Caso alguém ainda tivesse, né? Com algum... Amiga, essa parte de ter usado me pegou bastante, porque se eu fosse na minha temporada passada, se fosse eu da minha temporada passada, eu não teria usado. Mas era o Juan, e eu acho que foi aquele negócio, tipo, ter tirado ele numa detenção com o Duck. Foi o que a Jess falou, e eu assinei embaixo tudo que a Jess falou, foi dolorido sim. Eu ouvi o podcast do Duck, eu não sei o que ele pensava sobre. É, eu entendi o que ele tinha na mente, como as coisas que ele pensava, mas, tipo, eu realmente gostava muito dele, amiga. Eu achava ele um querido demais. E talvez ele estivesse forçando, sim, junto com o Thomas, mas, tipo, até o momento eu achava ele bem querido e eu não queria ter tirado ele naquela situação, mesmo que o Juan fosse um aliado muito grande. Eu queria que Uhum. a gente tivesse mantido aquele ídolo, até porque ele ainda teria algum uso mais pra frente, mas tudo bem, eu entendi que a gente precisava fazer aquilo porque eu sentia que eu realmente precisava do Tadeu e do Juan e da Jess sempre perto de mim. Tanto que a eliminação da Jess me doeu muito depois. E fiquei tão feliz quando ela voltou da repescagem, eu assustei muito. E você falou, a Jess também elogiou o Duck, falou que gostava dele, né? Essa parte que foi dolorida, eu fiquei até surpresa por conta do podcast do Duck, né? Que ele não demonstrou proximidade com vocês da forma que vocês mostraram. E Sim, aí, amiga. quando você ouviu, né? Já que você me falou que ouviu, você imaginava isso? Que ele só estava fazendo sala com você? Você imaginava? Você ficou decepcionado? O que você sentiu? Amiga, eu não fiquei decepcionado, assim, porque isso aconteceu com duas pessoas, com o Luar e com o Duck. O Thomas, por exemplo, foi uma das pessoas que falavam mal dos dois pra mim assim que eu entrei. E tipo assim, com o Duck, eu já segui o Duck de fora do reality, então eu sentia que eu podia ter ali realmente uma amizade com ele. E com o Luar não, o Luar eu não conhecia. E aí eu sinto que, infelizmente, as coisas que o Thomas falou pra mim sobre o Luar influenciaram a minha proximidade com o Luar. Eu não conseguia confiar nele, não importa o que ele falava. E eu percebi que depois que eu parei de falar com o Thomas e comecei a conversar com o Luar, que era tudo o contrário. Amigo, o Luar me provou ser uma pessoa muito confiável. Tipo, eu sabia que não importa o que acontecia, ele estaria ali e eu podia confiar nele. Tipo, eu fiquei muito chateado por não ter visto isso antes, entendeu? Perdeu E um tempo ali. sim, e como aconteceu, eu fiquei muito tempo com o Thomas e com o Christian, acreditando fielmente que eles também estariam do meu lado. Então, tipo, tinha um atrito ali entre o Christian e o Duck, umas coisas que o Duck me falava e as coisas que o Thomas falava também sobre o Duck na minha cabeça. E eu acho que eu acabei tomando essa briga pra mim quando eu não devia tomar, e acabei focando no Duck em momentos que não eram necessários. E aí, quando eu tive que realmente mudar de lado e jogar com ele, as coisas já estavam bem abatidas. E eu ouvi coisas, enquanto, por exemplo, quando teve um tempo que eu não estava diretamente no grupo Borundi, como eu falei, eu era o infiltrado sabendo das coisas que os meninos falavam de lá pra mim. Então eu Uhum. sabia coisas que o Duck falava, que não me ofendem de forma alguma, na verdade, mas ainda assim eu acredito que ele fala como se fossem para ofender. Então, eu não fiquei decepcionado, porque eu sabia que ele estava fazendo média, eu não sabia que o Thomas estava fazendo média.
Uhum. Então eu sou pelo podcast dele. E, enfim, foi isso. Eu realmente ainda tenho, não fiquei decepcionado, e ainda acho o Deck uma pessoa muito legal. Entendi. Bom, que bom, né? Porque no podcast da Jazz eu fiquei, nossa, mas ele falou uma coisa meio totalmente o contrário. Caraca, as pessoas estavam tendo visões diferentes. Ai, tava com uma coisa na minha cabeça aqui e eu perdi. Ah, é. No podcast da Camila, você falou essa de ser infiltrado sabendo, eu lembrei. No podcast da Camila, ela falou que você era, assim, uma grande central de informações, que você sabia tudo sobre todos os lados e que você tinha um jogo, um social, assim, fenomenal. Ela falou, o pessoal ficava falando de mim, porque a Camila, na segunda temporada, teve um social muito bom, né? Ela tava em todos os lugares, foi assim até que ela ganhou. E aí o pessoal, claro, quando viram ela de volta, começaram a falar sobre isso. E aí ela, né, explicou, né, que estava meio calejada já e tal, não estava do mesmo jeito, mas que ela achava o seu social o melhor dali, porque você conseguia saber tudo de todo mundo. Isso confere mesmo? Confere, até certo ponto, confere sim, amiga. Mas eu acredito que nessa temporada eu entrei, né? O meu emoji era um fantasma, amiga, em referência à minha temporada original. E assim, na minha temporada original, eu acredito que eu tenha sido um escudo, até certo ponto, para os outros meus aliados que me traíram depois chegarem até a final. E Uhum. dessa vez foi muito diferente. Dessa vez eu realmente me senti um fantasma até certo ponto do jogo, porque ninguém me notava, ninguém sabia as movimentações que eu estava fazendo. E foi muito bom ser invisível, entendeu? E até, né, ter que tomar a decisão de que lado realmente tomar numa briga. E, assim, a Camila, nossa, muito doce, amiga, muito amável. Eu realmente gostava de conversar com todos nessa temporada. E eu acho que ela realmente tá certa. Eu acho que se eu realmente não gosto de alguém, eu não vou falar. E, tipo, não tinha ninguém que eu não gostasse, tipo, né? Até aconteceu o que aconteceu com o Thomas, que eu realmente não faço questão de falar. Entendi. Então, legal, né? Tipo, você tava ali se fazendo de morto para comer o cu do coveiro. Exato, e eu gosto. É, aí, você tinha comentado até do Marco, só que a conversa foi rolando, né? Que você não ficou chateado do Marco ter te dado um ponto, ficou chateado com o Christian, né? Enfim, só que aí no dia que ele te deu um ponto foi a, a detenção que ele saiu, e aí no podcast dele teve umas perguntas que voltaram isso ao fato dele ter te dado um ponto, você votado nele. E aí ele falou que ele estava com uma relação meio quebrada com você por conta de você ter entregado ele para o Rico. Ai, E amiga, nossa, aí isso foi uma confusão. Meu Deus. queria entender, porque já que você não estava chateado com ele, o que aconteceu que você votou nele e tal? Amiga, então, até agora eu não entendi como foi esse babado. Porque, tipo assim, o que rolou? Nessa detenção dele, isso foi antes, né? Não foi na detenção dele, foi na minha detenção. Em que a única que eu tinha participado sem ser essa que eu saí. E em detenções, amiga, eu fico muito nervoso. Fico muito nervoso. Eu faço o possível para evitar elas, para mim não ter que ficar tão nervoso. E aí, enfim, tava falando com o Marco, e o Marco era realmente uma pessoa que eu confiava. Eu queria juntar ele, junto comigo, o Christian e o Thomas, porque eu não. Porque eu via que ele estava jogando sozinho, e também porque eu queria jogar com ele, visto que eu não consegui jogar na minha temporada. E Uhum. aí, o que rolou? O, é, o Marco chegou em mim e aí falou que eu estava sendo focado por alguém, que alguém estava querendo me tirar. Sim. E aí ele não citou a pessoa, ele não citou o nome. E ele falou que eu fiz
uma ordem de eliminação pra saber, com o Rico, pra saber que tinha sido o Rico que estava falando sobre isso. Mas não, amiga, eu não fiz nenhuma ordem de eliminação. Entendeu? Como que você chegou, então, no nome do Rico? Amiga, exatamente isso. Eu não cheguei no nome do Rico. Ué, porque o Rico E depois aí, e aí traz depois, ele. exata, amiga, tipo, eu, eu, eu não falei nada pro Rico, tipo assim, é, simplesmente depois ele veio me mandar mensagem falando que me disseram que eu tô puxando o voto em ti e isso não procede. Mas aí ninguém falou, ninguém citou o nome dele. Aí eu não entendi. Então, tipo, foi ele que me mandou a mensagem, entendeu? Basicamente falando que era Nossa, ele. E aí eu fiquei, ué. E aí depois o Marco veio me mandar mensagem falando que eu tinha falado pro Rico que era ele. Tipo, não, eu não falei nada com o Rico. E aí eu falei pra ele. Depois que o Marco veio me afrontar no grupo de uma maneira totalmente desnecessária, eu falei pra ele que o Marco tinha me mandado mensagem. Eu tô até lendo aqui no Telegram pra conseguir identificar direitinho. Falando sobre eu ter jogado ele na lama pra você, sendo que eu nunca citei o nome dele aqui no chat. Aí eu não entendi de onde veio isso. E aí ele falou: eu falei com o Marco que recebi infos que ele tava falando que eu tava puxando pra ti. Mas eu também nunca citei o nome do Marco. meu E Deus, aí, e aí fui cobrar dele para ver se isso procedia, sendo que eu tinha acabado de falar contigo que não iria. Mas se ele disse que não tinha falado nada, que ele nem tava on e tal, por isso foi no seu PV, falando que não procedia, porque fiquei receoso e não quero alvo em cima de mim. E aí foi quando eu não entendi nada do que tinha acontecido e sabia que isso ia ficar uma marca forte no Marco, porque ele é uma pessoa desconfiada e só que, tipo, eu realmente não fiz nada, amiga. Tipo, naquele momento da minha detenção, eu só estava realmente recebendo as informações e não estava fazendo nada com elas. Por isso que eu realmente não entendi de onde isso saiu. E assim, na detenção que ele saiu, eu realmente sim, eu realmente podia ter ficado isento, né? Porque ele ia sair de qualquer jeito, com aham, as. é, como que chama? Os votos puni- do que punitivos, exato. pra Ele, você ele, não ele já ia votar. ser, sim, se eu não votasse nele, ele já ia sair com os votos punitivos mesmo assim, Ah, mas entendi. foi algo que eu realmente, como eu falei, eu não pensei no jogo, eu pensei em mim mesmo, tipo, tá me fazendo bem ficar jogando com o Christian e com o Thomas a esse ponto, visto tudo que aconteceu na prova de afinidade? Não. Então, tipo assim, eu acho que é a hora de eu realmente decidir o que eu quero fazer e como fazer o jogo ficar mais leve para mim e não tão pesado como foi da última vez. Por isso eu votei nele e falei tudo aquilo que eu falei no meu voto. Entendi. É, você fez uma grande explicação lá no seu voto e o pessoal acho que colocou isso para ele ter te dado um ponto e aí depois ele colocou isso pela questão dessa questão do rico, que na verdade na cabeça dele era outra coisa, né? Então eu vou esperar para falar com o rico para saber de onde que chegou isso, porque é a segunda pessoa que eu falo sobre isso e não temos conclusão nenhuma. Amiga, inclusive, é uma coisa que eu queria falar sobre o Marco que me pegou muito. E eu, né, não falo com ele. Então, na detenção, que foi a detenção de trios, né? E ele ficou off e eu tive que carregar o grupo nas minhas costas. Sim. Ele tinha falado para mim, pro Christian, que a mãe dele estava doente e que ele tinha que cuidar dela. E E pro pro Paulo, Paulo, ele falou que ele tinha ido pro cinema. e Então, no Shea, eu achei uma falta de caratismo, se ele realmente foi pro cinema e não cuidou da mãe. Mas eu vou entender se ele tiver cuidado da mãe e ter mentido pro Paulo, porque ele não tinha um contato maior com o Paulo para falar sobre a mãe dele. Mas, tipo assim, eu fiquei meio, caramba, será que ele faria isso? Prefiro acreditar que não, mas só jogando essa info aqui pra galera saber que ele falou duas coisas para pessoas diferentes. uhum, E isso realmente ficou ali um gosto amargo na minha boca. Eu queria jogar aqui pra galera interpretar da forma como quiser, até ele vir a público falar o que realmente aconteceu.
Se ele ouvir Não. isso. E no podcast dele, eu lembrei depois sobre a situação. Eu falei, nossa, né, nem falei sobre o dia que ele sumiu. Mas aí depois eu pensei, não foi muito relevante, porque ele não saiu no mesmo dia, tipo, diferente do da Misaela, né? Que ela saiu no dia que ela ficou offline. Então, eu citei bastante isso. Só que no dele, eu nem lembrei. E aí depois eu pensei, nossa, esqueci de perguntar por quê. Mas não tem muita diferença, né? Mas agora teria. Amiga, Será que ele. teria bastante. Às vezes, eu nem pensei que ele não cuidou da mãe, eu pensei que ele mentiu sobre a mãe estar doente, né? Que também é muito ruim. Mas eu Os prefiro que dois ele é minta muito ruim, os sobre dois a é uma mãe falta estar de doente. caratismo bem grande. Eu espero que a mãe dele esteja saudável. Ele também podia ter, sei lá, ido pro cinema com a mãe, ela passou mal lá, e depois ele cuidou dela. Então não dá pra saber. Muitas questões. E aí, uma coisa que me deixou assim, com um negócio atrás da orelha, quando o Rua saiu, você mandou um big texto na despedida que você se sente culpado por sentir que indiretamente colocou nessa posição. E o Juan, por outro lado, ficou meio puto com você, que ele deixou isso bem claro. Falou que ia te culpar um pouco, sim. Mas Tá. vocês eram super aliados. De que forma que você ficou meio culpado de eliminar? Amiga, então, amiga, eu sou um jogador que jogo com as coisas que eu penso na minha cabeça. Eu não gosto de ficar justificando pra ninguém as escolhas que eu tomo. E, tipo assim, uma coisa que eu odeio desde a minha temporada, amiga, é lista de prioridades pra tirar em prova. Porra, negócio chato da porra que eu odeio. Odeio. E isso não tinha chegado até mim até eu ter entrado na Burundi, oficialmente. E eles realmente fazem isso. Ai, amiga, coisa que Sim. eu não suporto, porque, tipo assim, é, eu. É muito chato, cara. Tipo assim, você tá ali pra ganhar o jogo, pra se dar bem nas provas, pra ganhar as provas, e aí, tipo, os seus próprios aliados vão te tirar dessa oportunidade só porque para equilibrar a tabela. Tipo, não, eu não quero jogar assim. Eu quero jogar dando uma melhor com as afinidades que eu tenho até o meu melhor e, tipo assim, dane-se. E aí foi a decisão que eu tomei, por exemplo. O meu objetivo nesse ciclo era fundar os 4 que não estavam jogando com a gente, para os 4 terem mais chance de ir para detenção. Uhum. E aí, isso deu certo até o ranking parcial. Os 4 estavam lá embaixo, o Juan estava em quinta posição. Então, assim, ele chegou, assim que eu saí pro Jurimestre, ele já mandou mensagem se desculpando pela forma que ele falou, Sim. porque, assim, realmente, depois eu vi que eu não sou culpado pela incompetência dele na prova de habilidade. Se ele tivesse ido bem Depois, na prova você de falou até com habilidade, essas palavras. eu falei exatamente essas palavras. Eu não sou responsável pela incompetência dele na prova de habilidade. Se ele tivesse ido bem na prova de habilidade, ele não teria ido para detenção. E, tipo assim, agora eu não me sinto tão culpado. Realmente, tipo, se eu tivesse colocado no cu do Christian e ele teria ido ao invés do Juan. Ou, sei lá, eu tivesse colocado no cu do Christian e ele tivesse com mais garra para ganhar a prova, coisa que ele não ganhou por um segundo, ele estaria imune. Será que o Juan me culparia do mesmo jeito? Então, tipo Sim. assim, são coisas que não acontecem, mas, tipo assim, nunca se sabe, né, amiga? E, tipo, agora eu não me sinto mais tão culpado por ter acordado no outro dia e ter visto pela ótica que eu realmente devia ter pensado desde o início. E é isso, amiga. Entendi. Mas é que ali no calor da emoção também, você vê seu aliado saindo, aí você pensa, puta, fiz merda. É, Só que aí depois você para e pensa, tipo, tá, poderia ter agido de outra forma, mas mas também jogaria do mesmo jeito. salvar o mundo, né? É. Não ia salvar a pátria. Então, realmente, depois o Juan veio pedindo desculpa e tal, porque ele falou, né, que tava saindo puto, que não Uhum. sei o que das quantas. Eita, peraí, que deu um negócio aqui no meu celular. E eu acho que é aquilo, amiga. Tipo, entra muito no lugar que eu falei, tipo, de culpar outras pessoas pela sua saída, sendo que a sua saída foi justamente por causa do ranking geral, de você Uhum. ter sido ruim na prova de habilidade e você estar lá. Então, tipo, não culpe outra pessoa porque você foi incompetente numa prova. Eu não tô saindo culpando ninguém por eu ter ido mal na prova de habilidade e ter saído agora, entendeu? Tipo, é Uhum. isso. É a mesma coisa que eu falei com ele e repito aqui. Tá ótimo.
Você recebeu umas perguntas aqui do pessoal. Vou abrir aqui. Vou começar com um bacana, que é para como é que é? Tirar aquela coisa que você falou que recebeu do público na sua outra temporada e ver que tá o oposto aqui, porque lá no chat público tinha um tiete seu, acho que você não chegou a ver, né, que você não estava olhando, mas tinha alguém que toda vez que seu nome aparecia, lotava de figurinhas, winner, 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 era tudo ali. E aí eu tenho muita convicção de que foi ele. Não sei, né? Não tá assinado. Mas tenho muita convicção de que foi ele que te mandou isso. Você foi incrível. Torcia tanto por você, amigo. Foi lindo te ver voltar. Você acha que tanto tempo longe te deixou desajeitado e inexperiente para o jogo? Beijo de alguém que sempre esteve com você no chat torcendo. Ai, que fofo. Eu acho que foi o Denner, né? Eu acho que Ele mandou mensagem assim que eu saí. E eu não acho que eu ter ficado tanto tempo sem jogar nada tenha feito eu ficar inexperiente no jogo. Acho que pelo contrário. Eu acho que eu voltei com outra cabeça, ainda pensando sobre o meu jogo do passado. E como eu queria melhorar ele, como eu queria fazer diferente, eu acho que deu muito certo. Eu acho que eu consegui orgulhar a moderação de um jeito diferente dessa vez, ainda assim com a mesma essência dos realities anteriores. Eu acho que isso já me faz um vencedor. então. Que bom, tá aí, tá respondido. Eu tenho muita convicção que foi o Denner, que ele não parava de tietar você lá. Defendia você com unhas e dentes, não deixava ninguém te tirar de prova de afinidade, que ele estaria lá esbravejando. Agora, para as outras perguntas que não são tão simpáticas quanto ela. Amigo, podia deixar essa por último, né? Pra ficar com gosto bom na boca. Comecei lá em cima, agora eu vou abaixando aos poucos. Essas perguntinhas aí são babadeiras, né? Que o pessoal manda. Mas Eu também fico... não tem nada muito cruel, não. Um Tá, pouquinho. vamos lá. Por que achou inteligente fazer o mesmo jogo da outra temporada e esperar um resultado diferente? Eu não acho que eu fiz o mesmo jogo da outra temporada. Eu já falei sobre isso. Eu acho que pessoas de fora não podem, claro, dar a sua opinião sobre o meu jogo, mas eu sei o que eu fiz no jogo. Só eu sei realmente o que eu fiz totalmente no jogo. Então, eu não acho que eu fiz o jogo da mesma temporada. Pelo contrário, eu acho que dessa vez eu fiquei com pessoas que realmente eu confiei. E é aquilo que eu falei até pro Christian e pro Thomas, assim que eu saí da aliança. Falei, tipo, não quero sair depositando a minha confiança em pessoas que depois vão me apunhalar pelas costas. E não foi o resultado que eu tive. Eu saí porque eu fui incompetente na prova de habilidade e saí exatamente por isso, não porque eu fui traído por alguém. Então, não deu o mesmo resultado anterior. Foi muito diferente e eu sinto que eu fiz um jogo ótimo dessa vez. Fiquei com a Jazz até o final, que saí com ela de mãos dadas praticamente. Isso, eu conversei sobre isso com ela depois, tipo, antes de eu sair. Falei pra ela, amiga, assim que a gente viu que era detenção dupla, amiga, se eu e você sairmos de hoje vai ser poético, não vai? E ela falou, vai ser muito engraçado. E foi poético, foi lindo e eu amei tanto a trajetória, tanto, tanto, tanto. Acho que não comentei sobre, mas, por exemplo, um jogo que eu não consegui fazer, eu não conseguiria fazer igual, é o jogo do Tadeu. Tanto que eu não citei ele no meu discurso de saída, por conta que eu achei que ele me decepcionou. O que rolou foi que eu sabia, depois da eliminação do Juan, que ele estava, né, tinha muitos tratos ali envolvendo Christian e Thomas, e perguntei para ele, porque, amiga, se tem uma coisa que eu tento ser, é ser sincero antes que a bomba exploda e eu tomo uma facada nas costas. Eu acho que é isso. Se você for me dar uma facada nas costas, você avisa antes para eu conseguir me proteger, por favor? E aí foi o que eu fiz com o Tadeu. Porque assim que o Juan saiu, eu sabia que o Juan era a prioridade do Tadeu, os dois eram prioridade de si próprios. E foi aí que eu falei assim pro Tadeu, olha,
me fala como você quer jogar, porque eu não vou ficar sentando esperando aqui e depois você ir jogar com o Thomas e o Christian e esperar eu e a Jess pegando fogo. Não. E aí ele falou que ia continuar jogando com a gente e tal, coisa que ele não fez, porque quando ele tinha que votar na Gabi pra ler direto, ele não votou, ele votou no Santi, o que fez causar um empate quádruplo, Sim. e isso me irritou bastante. E eu comentei com ele isso no privado, joguei na Burudi também pra saberem que, né, enfim, vocês não podem confiar totalmente nessa pessoa. E, a Jasmine falou, né, que assim que assim, assim que ela ia sair, não entendi se foi depois que eu saí ou assim que eles viram que ela ia sair. O Tadeu surtou no grupo da Burundi e saiu. Então, não conseguiria fazer o jogo que ele fez, porque possivelmente agora ele vai ficar totalmente do lado de lá e vai tentar eliminar o Luan e o Santi, eu acredito. E eu fico feliz pelo jogo dele, mas ele não tem meu voto de forma nenhuma, nem ele e nem o Thomas. Assim, eu acho que são as únicas duas pessoas que, se chegarem na final, de forma nenhuma terão meu voto, porque são pessoas que me decepcionaram e pessoas que eu acredito que mentiram para mim. Eu acho que todas as outras pessoas ainda são votáveis para mim, mas os dois, de forma nenhuma, receberiam meu voto. Olha só. E aí você falou bem agora, porque como parte do seu júri, né, você vai ter essa responsabilidade, então você já está entregando aqui, se eles estiverem escutando isso, Thomas e Tadeu, já tenham isso em mente, né? Um voto a menos para vocês. Então, refaçam suas contas aí. O Juan, a Jess, porque Sim, o sim, foi muito que... amiga, foi muito que o Juan falou, assim, que ele viu que eu e a Jay saímos, né? Ele falou que o Tadeu pode chegar na final e ganhar fazendo o mesmo jogo que ele fez, tendo todos os aliados dele no júri. E você até Sim, comentou sobre isso. E, tipo, não vai acontecer se eu estiver ali, porque meu voto ele não tem. olha só. E aí, falando no Tadeu, é outra coisa que rola bastante nos outros podcasts, que ele tá chegando, e meio que, acho que foi o Rua que comentou, acho que, não sei, alguém comentou, depois ele chega lá e aí o pessoal fica se perguntando como ele chegou lá. E aí, tipo, o que que você acha? O Tadeu, já ouvi falar que ele tá servindo de escudo também, que aí quando afunilar mais, ele vai ser o primeiro ali a ser jogado de escanteio, só que esse escudo tá durando, né? Amiga, eu acho que o Tadeu é aquilo que eu falei. Ele consegue fazer um jogo que eu não consigo fazer. Tipo, ele consegue mediar todo mundo, ele consegue ser legal com todo mundo, e ele consegue ficar bem com isso. E, tipo, amigo, uma coisa que me irritou muito nele, foi quando. Ai, nossa, me deu ranço até só de lembrar, amiga. Foi na hora da votação, e aí ele veio com um papo de vota em mim que eu já quero logo desistir. Aí eu falo, meu anjo, se Hum, você quiser desistir, você espere até esse ciclo acabar, você vá lá no seu confesso e você desista, porque agora a gente precisa de ti. Então, tipo assim, ele queria se colocar lá de alguma forma. Amiga, eu não compro isso dele, que ele não queria votar na Gabi, porque ele foda-se que ele tem com a Gabi. Amiga, ele quis votar no Santos pra atrapalhar a gente de alguma forma, e ele queria que a gente votasse nele pra atrapalhar a gente de alguma forma. Então, tipo, não compre isso. Se ele quisesse desistir, ele já teria feito isso há muito tempo, se o trabalho dele estivesse atrapalhando ele de sim. alguma forma. Ele teria feito isso hoje de manhã e já teria saído no Confesso que ele tinha no canal do Reality tivesse que ele tinha desistido. Então, não compro de forma alguma isso que ele tá falando, amiga. E isso me irritou mais e mais e mais, amiga. Eu acho que o jogo do Tadeu é um jogo ótimo, é um jogo esperto, e eu, assim, aplaudo ele porque é um jogo que eu não consigo fazer de forma alguma. E, assim, eu acho que ele tá indo muito bem. Eu acho que agora que ele flipou de lado, com certeza ele vai mais longe, pode chegar ali no top 5, né? Se ele... Duvido muito que ele ganhe a prova, né? Porque pelo histórico dele não tem ido muito bem. E, tipo, se ele surpreender de último, eu vou ficar gag nesse. Mas, tipo assim, desejo sorte pra ele ainda, porque acho que ele vai precisar. E é isso. Acho ele faz É, um jogo muito bom. tem que ter um social muito bom, porque ele tá batendo cartão em praticamente todas as detenções, né? Sim. Então, tem que ter um social muito bom para garantir que você não saia se toda hora você tá lá. Eu ia falar mais alguma coisa.
Ai, tô ruim da cabeça. Enfim, talvez eu lembre, talvez não. Vou continuar com a pergunta aqui. Tá. Esse jogo manso conseguiria fazer o júri de conquista não te barrar? Hum, amiga, eu acho que na minha temporada, por exemplo, eu me importava muito com o negócio de júri de conquista, medalha de honra, e tanto que isso foi uma das coisas que fez eu querer trair o Christian no meio do jogo, e a Ana também, né, por causa das vantagens. Uhum. Mas agora, amiga, eu tava cagando pro júri de conquista. Eu sabia que se eu chegasse lá, eu ganharia a prova porque eu sei do meu potencial. E chegaria na final ganhando a prova, e ganhando a medalha de honra, no caso, porque eu não estava muito longe no ranking, eu estava em terceiro lugar ali, era eu, Jazz e Luan. Então, tipo, se eu continuasse bem nas provas, era isso que eu estava focado, amiga. Ganha a prova de habilidade para você não sair, para você ficar imune àquele maldito rei do acampamento que você tanto teme e te colocarem na detenção. Então, era isso que eu estava com foco de fazer, e eu sabia que se eu conseguiria, se eu conseguisse esse feito, eu chegaria na final, não me importando com o júri de conquista, não me importando se eles iam me barrar ou não. E se me barrassem, tudo bem, eu não estava ligando real. Entendi. Então o seu foco era realmente não precisar passar por eles, né, que é a intenção. Se eu não precisasse passar por eles, tudo bem. E se eu passasse também, tudo bem, porque eu acho que se eu chegasse ali, amigo, eu estaria feito assim de mente. Assim como eu tô agora também, pela forma que eu saí. Certo. E aí falando do Luan e da Jess, perguntaram aqui: de um lado o Luan, do outro a Jess. Será que ir tão longe foi mérito seu mesmo ou dos outros? Não, amiga, eu acredito que ter ido longe foi totalmente mérito meu mesmo. Tipo, eu acho que o jogo que eu fiz com as pessoas que eu quis jogar, nossa, assim, foi totalmente mérito meu. Eu acho que tanto a minha própria habilidade nas provas, eu acho que tudo isso foi mérito meu. Eu acho que o Summer é um jogo de provas, é um jogo que você tem que realmente provar que você é hábil, que você tem um social bom, que você tem conhecimento. Então, tipo, eu acho que eu ter ido longe é justamente por causa disso, por causa que eu dei meu nome, eu dei meu sangue, e eu dei tudo de mim, e nenhuma outra pessoa que chegar e falar que eu não dei, eu não vou acreditar porque eu não compro isso, porque eu sei do meu potencial, eu sei que eu dei o melhor nessa temporada e, tipo, ter companhias do meu lado não diminuem isso, pelo contrário, só engrandecem isso. Arrasou! E aí, tem uma outra pergunta. Esse aqui acho que é a menos simpatiquinha. Acho teu jogo fraco, mas foi longe. Qual lição para não se ancorar em tantas pessoas? Eu não tenho lição para me ancorar em tantas pessoas, porque acho que não me ancorei em tantas pessoas, senão eu estaria até agora lá. Acho que quem se ancora em muitas pessoas é o Tadeu, e as pessoas não tiram ele por causa disso. Acho que a partir do momento que eu fechei ali, joguei com meu coração e joguei de lado o Thomas e o Christian, e a galera com quem eles jogavam juntos, que foi a Gabi com o Rico, eu mostrei que não preciso de ficar fazendo média com ninguém para ficar no jogo tempo suficiente. Eu sei do meu potencial e fui com ele até o fim. Então, meu jogo não é fraco, não teria chegado até onde eu cheguei. E é isso que eu acho, isso que eu penso. Não tenho segredo nenhum. O segredo é ser bom em prova e jogar com pessoas com quem você se sente bem. Arrasou. Bom, Rayan, da minha parte é isso. A gente falou pra caramba aqui, adorei. É assim que tem que ser. Mas fica um momentinho aí no final, se você quiser falar mais alguma coisa, vai ver que eu não perguntei uma coisa que você quer falar. Qualquer coisa que você quiser falar nesses momentos final aí, você fica à vontade. Ok. Eu queria muito agradecer a moderação de novo, por ter me moderado, por ter visto um novo eu de uma forma totalmente diferente. Queria agradecer a Benzos aqui, que ficou comigo no podcast, foi maravilhosa como sempre é. E agradecer aos meus parceiros de camping, todos eles, acho que fizemos uma temporada maravilhosa e não levo nada pro coração, da forma como eu levei para minha temporada. Acho que todo mundo ali é uma estrela e merece o lugar que está. E acho que a formação da final não importa, todo mundo merece ir para a final, todo mundo
Foi incrível essa temporada. Acho que essa temporada todo mundo mereceu o seu lugar, até o Gui, que foi o primeiro eliminado, todos mereceram. Queria agradecer a Misaela, particularmente, porque foi ela que me deu a medalha que faltava para comprar a vantagem de 10 quando ela foi eliminada. Faltou eu falar sobre isso e eu queria agradecer ela aqui. E acho que é isso. Eu fico muito feliz de ter jogado essa temporada com gente tão fenomenal. E é isso, agradecendo todo mundo no geral mesmo. Muito obrigado. E por terem ouvido até aqui também. Quem ouviu? A Gomes, ela foi essencial para a não eliminação do Juan naquele ciclo. Exato. Mas então é isso, Raia. Muito obrigada por ter participado tanto do pod quanto do Summer Camp. Você com certeza foi um elemento assim essencial na sua temporada inicial e nessa. Foi muito bom te ver jogar de novo. Muito obrigada pela conversa. Falo pelos meninos também que com certeza você deveria estar aqui. Então, muito obrigada mesmo pela participação e obrigada a vocês que escutaram esses quase 60 minutos de podcast que o Rai era uma pessoa que eu sabia que teria história para contar. E ele Muita realmente. coisa para falar, né, amiga? Eu não esperava nada diferente. Um beijo. Então é isso, gente. Tchauzinho e até a próxima.